Olá, tudo bem? Ótimo sábado pra você. E olha só, eu tardo, mas ultimamente eu tô tentando não falhar, porque a semana foi intensa, não consegui gravar o vídeo antes pra liberar na quinta-feira como eu sempre faço, mas, né, agora na sexta eu não podia deixar de falar da lição e comentar o tema. Até porque é uma forma de me preparar também, porque amanhã eu vou passar lição na classe da Escola Sabatina aqui da cidade onde eu moro, de Blumenau, lá na Igreja Central. Então, mais uma semana, seja muito bem-vindo aqui ao meu Instagram, Maura Eduarda, você que está entrando aí. É muito bom ter você aqui no Insta, se você vai assistir isso depois, se você vai assistir isso no Insta. Boa noite. Não consigo saber qual é o seu nome, mas boa noite pra você. Então, se você assiste pelo Instagram, esse vídeo vai estar, quer dizer, pelo YouTube, esse vídeo vai estar no YouTube. Assim que terminar a live, eu vou baixar e vou colocar lá também pra galera que não tem Insta, tá certo? Só pra lembrar, nós estamos então falando da lição de sábado, né, que é o tema do trimestre, e Claudeci, então tá bom. Nosso tema trimestral é esse aqui, e o tema da semana é descansando na salvação, tá bom? Lembrando que esse conteúdo aqui, ele também está na forma de áudio no Spotify. Então, em alguns minutos depois que terminar essa live, também vai estar por lá se você quiser ouvir de novo. Tá bom? Enquanto você faz as coisas de casa, se quiser compartilhar, me marca aqui no Instagram que vai ser bem legal, tá certo? Eu achei muito legal o tema da lição dessa semana, especialmente a tirinha, que é essa tirinha que tem aqui, tá bom? Mostra uma pessoa, um rapaz que acabou de ser batizado, e aí tem aquela brincadeira do meme da expectativa e realidade, né? Boa noite, Ricardo. A expectativa é justificação, santificação e glorificação, como se fosse um caminho reto, sem dificuldades, sem altos e baixos, né? Só que a realidade não é bem assim. A vida do cristão até a glorificação, né? E a gente vai ver o que são esses 3 passos, o que esses passos estão envolvidos. Não é tão simples assim, é uma vida de altos e baixos. Do momento você tá ótimo, tá excelente, mas no outro você acaba caindo, e aí você tem que fazer todo o caminho de novo. E a lição logo de cara, ela vem refletindo no texto de Deuteronômio 5, de 12 a 15, né, que é o tema central aqui. Logo de cara já vem falando sobre o que é justificação, santificação e glorificação, né? Eu fiz um resumo aqui pra mim. Eu sou uma pessoa que aprendo escrevendo, então se você é assim também é muito bom você realmente estudar a lição e não só ler a lição, né? Para resumir os conceitos. O que seria a justificação, né? A justificação é o processo que vai tornar você justo para sempre? Não. Justificação é o processo que acontece graças ao sacrifício de Jesus por nós. É um processo que acontece quando nós pecamos, nós nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos perdão. Por meio do sacrifício de Jesus, do sangue que ele derramou, nós então somos perdoados. E aí nós somos justificados. Lembra a música do Novo Tom? Justificados, né? Então, isso significa que é como se nós nunca houvéssemos pecado, né? Então, a justificação é o processo que acontece quando nós pecamos e quando pedimos perdão e Deus nos perdoa, nos limpa dos pecados, e é como se a gente tivesse novinho em folha. Mas claro, nós não somos perfeitos, a gente vai voltar a pecar. E a gente vem e pede perdão novamente. Mas o legal aqui é que nós precisamos permanecer muito perto de Jesus para que a frequência com que nós vamos pecar ela diminua. É lógico que a gente nunca vai deixar de pecar. Eu não
sou perfeccionista como essas pessoas que acham que nós vamos atingir um grau de perfeição sem pecado nenhum. Eu acho que quanto mais a gente anda com Jesus, quanto mais a gente anda com Cristo, a gente vai ficando mais parecido com Ele. Mas eventualmente a gente vai cair porque nós somos pecadores, é da nossa natureza. Então, esse relacionamento com Cristo vai fazer com que nós cada vez mais rejeitemos o pecado e nos tornemos mais parecidos com Ele. E aí é que vem o processo de santificação, né? Por quê? Porque nós vamos continuar a pecar, ou seja, só porque Jesus nos perdoa, a gente vai pecar, pede perdão, peca de novo, pede perdão, só porque ali a graça é de graça? Não, na verdade não. Então, quanto mais a gente caminha com Cristo, quanto mais a gente conhece Jesus, quanto mais a gente fica perto dele, a gente vai se tornando como ele, nós vamos sendo transformados e a gente passa pelo processo da santificação. O processo da santificação não é um processo que acontece do dia para a noite, mas é uma caminhada diária. É um relacionamento em que nós estamos constantemente em contato com Ele, tá bom? Então, o processo de santificação perdão, é a transformação do nosso estilo de vida, né? Nós vamos nos tornar pessoas diferentes. Esse é o processo de santificação. É a nossa transformação por meio da nossa mudança de estilo de vida, né? Agora, e o processo de glorificação que aparece aqui no final? O processo de glorificação é um processo que vai acontecer apenas quando Jesus voltar e realmente nos transformar de verdade, por completo. Nós, então, teremos uma nova natureza, nós seremos pessoas glorificadas, nós seremos pessoas perfeitas, mas isso só vai acontecer quando Jesus voltar, quando ele destruir o pecado e todas as consequências do pecado, ok? Esse processo é muito importante, porque a lição ela vem fazendo alguns paralelos bem legais. O primeiro é o paralelo entre criação e redenção. Então, quando eu comecei a ler, eu fiquei pensando, poxa vida, né? Qual que é a relação entre criação e redenção? O legal é que quando a gente pega os 10 mandamentos, a gente vê que quando Deus fala a respeito de guardar o sábado, ele fala, porque eu criei, né, em 6 dias eu criei os céus, o mar e a terra e tudo que nele há. Então aqui ele relaciona a obediência, a santificação do sábado com a obediência a Deus. Por quê? Porque ele é o nosso Criador. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que Deus nos pede para guardar o sábado em obediência a Ele, porque é o nosso Criador. Só que lá em Deuteronômio, que é o texto que a lição vem trazendo, Deus também repete, né? Moisés repete os 10 mandamentos Deus usa Moisés ali naquele momento, e Moisés ele usa um exemplo diferente. Ele não remete a Deus como nosso Criador, mas ele remete a Deus como o Salvador, aquele que tirou o povo da terra do Egito. Quer ver? Vamos dar uma lida aqui, isso tá, se você quiser acompanhar, isso está em Deuteronômio, no capítulo 5, verso 15. Diz assim, ó, aqui no verso 15... Lembre-se de que você era escravo no Egito e o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão forte e braço poderoso. Por isso, o Senhor seu Deus ordenou que você guarde o sábado. Então, nesse momento aqui, Moisés lembra ao povo que o sábado deve ser guardado porque Deus também é o Salvador, é aquele que naquele momento havia tirado o povo da servidão do Egito e havia trazido eles até aquele lugar, até as portas de Canaã, né? Então, não só nós devemos obedecer a Deus,
porque ele é o nosso Criador, no caso aqui de guardar o sábado, mas também porque ele é o nosso Redentor, porque da mesma forma como ele tirou os israelitas da terra do Egito, salvou o povo daquela vida sofrida, Jesus também veio e morreu por nós e também nos salvou. E aqui é interessante que a gente vê que a salvação, ela está atrelada à obediência. E aí vem pro tema seguinte, peraí um pouquinho, que paradoxo é esse? Porque se eu estou salvo e essa minha salvação é de graça, por que é que eu tenho que obedecer, né? Se a salvação é a obra de Deus em nosso favor, por que nós temos que obedecer? Assim como Paulo fala aqui, né, em Filipenses, no capítulo 2, no verso 12, né, ele fala aqui no final do verso 12, ó, trabalhem com afinco a sua salvação. Parece aqui que a gente tem até um papel a desempenhar nisso, né? Obedecendo a Deus com reverência e temor. Ou seja, a salvação aqui está ligada à obediência. Mas será que a gente consegue a salvação por meio da obediência? Pois Deus está agindo em vocês. Então, quando nós obedecemos, não é que nós estamos obedecendo por nós mesmos, mas nós obedecemos porque Deus age em nós, dando o quê? O desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Em outras versões, né, eu estou usando aqui a versão transformadora, mas em outras versões vem falando tanto o querer quanto o efetuar. Então a gente vê aqui que a salvação, é claro, vem pelos méritos do sacrifício de Jesus, só que ela não acontece se nós não fizermos a nossa parte. É como se nós fôssemos os cooperadores, né? Eu até coloquei aqui, ó, as nossas obras, elas não nos salvam, mas ao mesmo tempo a gente não pode ser salvo sem essas obras. Não é muito louco isso? Às vezes eu fico pensando nisso, eu fico meio confusa, né? Como que isso funciona, né? E aí veio um exemplo na minha cabeça que pode ser que ajude nesse momento, né? Eu vejo assim a salvação como se fosse uma corrida que eu já ganhei. Imagina a Olimpíada, maratona, 42 quilômetros e tipo assim, a medalha de ouro já está assegurada. Só que eu não vou receber essa medalha simplesmente indo até o pódio sem ter corrido os 42 quilômetros. Eu preciso receber essa medalha, que eu já sei que eu vou ganhar, mas eu preciso correr esses 42 quilômetros. Não importa se eu vou fazer esses 42 quilômetros em 4 horas, em 5 horas ou em 6 horas. O que importa é que essa corrida eu tenho que ganhar. Eu tenho que chegar, eu tenho que correr. Não importa em que lugar eu chegar, eu sei que eu vou ganhar a medalha de ouro. Ou seja, a medalha de ouro tá assegurada, tá ali, garantida por mim, foi me dada. Eu não mereço, eu sou gordinha, né? Como que eu vou ganhar uma maratona de 42 quilômetros ganhando a medalha de ouro? Só que eu ganhei, recebi, de graça. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu preciso correr. Eu tenho que correr os 42 quilômetros. E eu vou ganhar essa medalha de ouro quando eu chegar lá na frente. Entende? Eu não tenho mérito para correr essa corrida, muito menos para ganhar a medalha de ouro. Mas me foi prometido, sem eu merecer. Então eu acho que quando a gente pensa nesse paradoxo, é muito importante. A gente sabe que a gente viu aqui no domingo, né, que o processo da salvação vem da justificação, da santificação e da glorificação. O processo de santificação, eu falei agora há pouco, é uma caminhada diária. Só que é a gente que tem que ter a iniciativa de buscar a Bíblia para ler mais e conhecer mais de Jesus. É a gente que tem que separar um tempo para a gente poder orar. É a gente que tem que ir lá e ajudar o próximo. É a gente que tem que desenvolver este relacionamento com Cristo. Apesar de já estarmos salvos, esse relacionamento depende de nós também. Então, esse paradoxo é muito interessante. Apesar de as nossas obras não nos salvarem, nós não podemos ser salvos sem elas. Essa é uma parte muito importante. O mapa mental aqui é essa palavra salvação, né?
Então, eu coloquei aqui Cristo, perdão, graça, cooperação, obediência e justificação. E para fechar esse nosso estudo, a gente vai ver que o verdadeiro descanso nós encontramos apenas em Cristo, né? Eu achei interessante aqui que vem falando que a verdadeira paz, deixa eu ver se eu acho aqui a frase, é que a verdadeira paz, ela só pode ser encontrada por meio da salvação de Cristo Jesus. Essa paz elimina o medo, nos dá liberdade e nos dá uma vida plena. Ela é concretizada por meio da salvação. E essa paz, nós podemos desfrutar dessa paz porque nós cremos naquilo que Cristo fez por nós, né? E aí essa paz vai nos dar um descanso. E eu achei bem interessante esse paralelo aqui. Os estudos de quinta-feira, a lição sempre traz uma ligação com o tema e com Jesus, né? Então, Jesus oferece essa paz, esse descanso do pecado por meio da sua salvação. Aí aqui no final a gente tem alguns textos. Eu achei interessante porque tem uma citação aqui do livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, que diz aqui: nosso corpo não nos pertence para que o tratemos como quisermos, para prejudicá-lo devido a hábitos que nos levam ao enfraquecimento, tornando impossível prestar a Deus um serviço perfeito. E aí eu lembrei, desse texto me fez lembrar do tema da semana passada. E eu até peguei um trechinho do estudo da semana passada e fiz um Reels que tá aqui no meu Instagram, se você quiser dar uma olhada ali, exatamente fazendo esse paralelo com essa questão de que nós somos criados por Deus, mas ao mesmo tempo o nosso corpo não nos pertence, né? Porque nós temos o corpo, esse corpo nos foi dado para que nós possamos honrar a Deus com o nosso corpo. E nós vivemos para adorar a Deus, né? Aí diz aqui da importância do sábado como um descanso, do sábado como algo que mostra as obras da criação, sendo um testemunho também da criação. Então, eu acho que a parte central do estudo da lição dessa semana é entender que a salvação, ela é um processo. E eu gosto muito de pensar em a salvação como passos, sabe? Então, a gente viu aqui que tem a justificação, a santificação e a glorificação. Só que é lógico que nós temos que ter a iniciativa para fazer certas coisas. Só que só a nossa iniciativa não é suficiente. Porque se não fosse o sacrifício de Cristo por nós, nós não seríamos salvos. E a frase que eu destacaria dessa lição agora para terminar é essa aqui: nossas obras não nos salvam, mas não podemos ser salvos sem elas. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de pegar o vídeo e compartilhar no seu Insta, tá bom? Para que outras pessoas também, que de repente são da sua classe, possam estudar. E a gente se encontra na próxima semana, no próximo vídeo. Até lá. E não se esqueçam de se inscrever no canal Conselho de Crente. Até!